Uma coisa importante de se lembrar para entender a termodinâmica é o contexto histórico que ela surgiu. Os principais desenvolvimentos foram feitos entre a metade do século XIX e no começo do século XX. Nessa época, a industrialização estava avançando e coisas como motores e máquinas térmicas estavam se tornando cada vez mais relevantes. A termodinâmica, nesse sentido, não tinha como objetivo principal ser uma teoria fundamental da natureza. Exatamente. A ideia era ajudar físicos e engenheiros a criarem tecnologia como motores, refrigeradores e outras coisas do tipo. Inclusive, existe um paralelo curioso entre o desenvolvimento da termodinâmica e do eletromagnetismo. Enquanto o eletromagnetismo surgiu da curiosidade de entender a natureza, a termodinâmica nasceu da necessidade prática de melhorar máquinas. Mesmo assim, a termodinâmica acabou revelando leis fundamentais super interessantes, como a entropia, que até hoje é estudada, ou seja, tanto a curiosidade quanto a necessidade prática levaram a grandes descobertas de tecnologia. Mas voltando aos objetivos tecnológicos da época, o problema que motivava o desenvolvimento dos motores era simples, realizar trabalho, só que segundo o primeiro princípio da termodinâmica, a energia se conserva. Ou seja, não dá para criar energia do nada, só transformá-la de uma forma em outra. E o jeito melhor de fazer isso é usando gases. Então, antes de falar sobre máquinas térmicas, precisamos entender melhor o comportamento dos gases. O modelo mais simples é o útil e é o do gás ideal. Ele ignora os detalhes das moléculas, tamanho, colisões, tipo, e foca nas propriedades que realmente importam. Como o gás é compressível, a quantidade de gás é determinada apenas pelo número de moléculas, mas como são trilhões e trilhões delas, usamos uma quantidade chamada mol. Um mol equivale a 6,022 vezes 10 elevado a 23 partículas. É o dobro disso. Essa ideia funciona como uma dúzia, só que em escala molecular. A partir da massa e da massa molar, conseguimos calcular quantos mols há em um gás. As propriedades principais do gás são temperatura, volume e pressão. Manipular essas três é o que permite armazenar e liberar energia, base das máquinas térmicas. A primeira relação importante foi descoberta por Robert Boyle, no século XVII. Ele estudou a relação entre pressão e volume, mantendo a temperatura constante. Para testar isto com uma seringa sem agulha, ao puxar e empurrar o êmbolo, vemos que quanto menor o volume, maior a pressão. Boyle concluiu que pressão e volume são inversamente proporcionais. Se o volume dobra, a pressão cai pela metade, e se o volume cai, a pressão aumenta. Depois, Gay-Lussac analisou a relação entre temperatura e volume, mantendo a pressão constante. Ao aquecer o gás, o volume aumenta, ao resfriar, diminui, como um balão no freezer. Ele, por sua vez, estudou o que acontece com a pressão e a temperatura mantendo o volume constante. Ele descobriu que ao dobrar a temperatura, a pressão também dobra. A explicação está no movimento das moléculas. Quanto mais rápidas, mais colisões com as paredes, maior a pressão. Clapeyron unificou tudo isso na famosa equação dos gases ideais. P vezes V igual a N vezes R vezes T. Essa fórmula reúne todas as leis anteriores. Ela mostra que a relação entre pressão, volume e temperatura depende apenas da quantidade do gás, medida em mols. E também nos ajuda a entender como o gás absorve energia, seja pelo calor ou pela compreensão. Quando comprimimos um gás, ele ganha energia. Quando se expande, ele realiza trabalho e gasta essa energia. Com isso, podemos usar o comportamento dos gases para mover energia e realizar trabalho, o que é essencial nos motores. Um dos motores mais simples e importantes é o motor de Carnot, que funciona com dois reservatórios térmicos, um quente e outro frio. Esses reservatórios mantêm a temperatura constante, como um lago que absorve e fornece calor sem mudar de temperatura. O ciclo de Carnot tem 4 etapas. Na primeira, o gás se expande em alta temperatura, liberando energia para realizar o trabalho. Na segunda, ele é isolado e esfria sem trocar energia. No terceiro passo, o gás é comprimido em baixa temperatura, recebendo energia externa. E por fim, ele é isolado novamente e volta à condição inicial, pronto para repetir o ciclo. É basicamente o princípio de qualquer motor moderno. Carnot provou que seu motor era o mais eficiente possível, mas mesmo assim nunca 100% eficiente. Sempre há perda de energia, a famosa entropia. Isso está ligado diretamente à segunda lei da termodinâmica, e mostra que é impossível converter toda a energia em trabalho útil. E o mais fascinante é que até fenômenos naturais, como os ciclones, funcionam como motores de Carnot, usando o calor do oceano e da atmosfera.